Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Nós vamos tratar hoje do tema das medidas cautelares diversas da prisão. Sei que você já sabe, mas não custa dizer. Pode me seguir nas redes sociais, no Instagram eu sou Madeira10, no Twitter eu sou Madeira10. E no Blue Sky, eu também sou Madeira 10. Você pode ver com isso que eu tenho muita criatividade para escolher o nome das minhas redes sociais. Então, é só procurar lá Madeira 10 e me seguir. Para a gente poder conversar sobre medidas cautelares diversas da prisão, acho que é importante lembrar uma coisa. E a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é isso aqui, ó. É para aqui que nós mandamos as pessoas. Quando nós falamos de prisão, é para cá que nós mandamos essas pessoas. É para esse tipo de lugar. E esse ainda é um lugar, entre muitas aspas, bom. Porque as prisões brasileiras, vocês sabem, elas não têm exatamente a melhor forma do mundo. Além disso, muitas vezes, quando eu estou dizendo sobre isso, não raras vezes, o aluno vira e fala assim, mas professor, a pessoa cometeu crime, ela tem que pagar. Sim, mas pagar pelo crime cometido não é vingança. São duas coisas distintas. Não confundamos vingança com pena. Vingança com retribuição. São coisas distintas. E tendo em vista que esses lugares são muito ruins, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as diversas legislações dos diversos países têm desenvolvido formas de atenuação deste quadro. Uma primeira forma são as medidas alternativas à prisão que, por favor, não se confundem com penas restritivas de direitos. Isso daqui é muito importante. Medidas alternativas à prisão não se confundem com penas restritivas de direitos. Essa é uma diferenciação que você deve ter. Qual que é a diferença? As penas restritivas de direitos, amigos, elas estão previstas no artigo 44 do Código Penal. Elas são pena. Elas são aplicadas após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Já as medidas alternativas à prisão, elas são aplicadas antes do trânsito em julgado. Além disso, nós temos também as medidas substitutivas da prisão. Essas medidas estão previstas no artigo 318 e 318-A do CPP. As medidas alternativas estão no 319. Então, vejam, o que nós temos desenvolvido? Formas de atenuação deste quadro prisional. São elas as medidas alternativas à prisão e também as medidas substitutivas. E aí, vocês precisam entender como elas se organizam. Eu adoro essa seta, ela está inclusive no meu livro, no curso de processo penal, porque ela mostra como se organizam. Em primeiro lugar, nós temos a liberdade plena. Ela é a regra no processo penal. A ideia é que antes do trânsito em julgado, as pessoas não tenham a sua liberdade restringida. Antes do trânsito em julgado, as pessoas não podem ter a sua liberdade restringida. A liberdade plena é a regra. No outro extremo, nós temos a prisão preventiva e a medida substitutiva. A exceção extrema é a prisão preventiva. Para que alguém possa responder ao processo preso, tem que ser cumprida uma série de requisitos. A prisão preventiva é a exceção.
A regra é a liberdade. E caso seja decretada a prisão preventiva, então o juiz pode decretar, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. A prisão domiciliar é uma medida substitutiva. Por que este nome substitutiva? Porque ela pressupõe uma prévia prisão preventiva. E entre essas duas, nós temos as medidas alternativas. Amigos, as medidas alternativas, percebam, elas estão entre a prisão preventiva e a liberdade plena. Neste quadro, eu chamo a sua atenção porque não estão a prisão temporária nem a prisão em flagrante. A prisão em flagrante não tem existência autônoma. E a prisão temporária não existe no processo, só no inquérito, mas ela poderia muito bem estar aí. Amigos, vejam, primeira coisa, o rol das medidas cautelares pessoais é taxativo ou não? Existem duas posições. O artigo 297 do CPC prevê o poder geral de cautela do juiz, ou seja, a possibilidade do juiz criar medidas cautelares que não estão previstas em lei. Agora, vejam só, o CPP não tem um artigo que preveja este poder geral de cautela. O Código de Processo Penal não tem um artigo que prevê o poder geral de cautela. Não tem. A questão é, pode ser aplicado por analogia, o Código de Processo Civil? O STJ já admitiu isso no agravo regimental, na petição, na ação penal 986 do Distrito Federal, relator ministro Og Fernandes. Por outro lado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Chaparro Álvares versus Equador, entendeu que não é possível. E no STF, existe uma ADI proposta pelo presidente Bolsonaro para que reconheça que o juiz não tem poder geral de cautela. Então vejam, o STJ tem precedentes admitindo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que não pode. Existe uma ADI ainda não julgada dizendo que não pode. O Supremo tem precedentes em decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes permitindo o poder geral de cautela. Vai ser interessante analisar como o Pleno do Supremo Tribunal Federal irá analisar isso. Agora, a questão que se coloca é a da detração penal. Amigos, o que é a detração penal? É o desconto do tempo de prisão preventiva na pena. Quanto à prisão, não tem dúvida. Se o sujeito ficou preso, ele vai descontar este tempo da prisão preventiva. E quanto às medidas diversas da prisão? Amigos, o STJ definiu isso no tema 1155. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído. Eu noto a vocês que apenas o período de recolhimento obrigatório noturno e dias de folga. As demais medidas, o STJ não colocou isso. Em segundo lugar, também no tema 1155, o monitoramento eletrônico associado
atribuição do Estado não é condição indeclinável para detração. Não é porque não teve peça, não teve aparelho para fazer o monitoramento eletrônico que não vai ter a detração. E, por fim, as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, esta fração de dia deverá ser desprezada. Então, você transforma o período em 24 horas e o que ficar menos do que 24 horas é desprezado. Por fim, eu quero falar de medida protetiva de urgência. O STJ definiu, em 14 de abril de 2023, que antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao juízo competente, que, diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação, concessão das medidas, independentemente da extinção da punibilidade do autor. Então perceba que o STJ reconheceu que pode haver medida protetiva de urgência para além do processo. Curiosamente, 5 dias depois, no dia 19 de abril de 2023, foi promulgada uma lei que altera o parágrafo 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha e diz que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus representantes. A grande questão que se coloca é que essas medidas protetivas, se elas forem cautelares, elas estão indo para além do processo. E uma característica da cautelar é a sua instrumentalidade. Ora, pode ir cautelar para além do processo? Ou será que as medidas protetivas de urgência não têm mais caráter cautelar? Essa é uma das grandes discussões que se colocam agora dentro da doutrina do processo penal. É isso. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!